Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Obrigado por interagir, deixar a sua opinião, o seu comentário, nos contar de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. Tem brasileiros no Japão, não é? Deixando comentário, contando aí do susto com o tremor de terra nos últimos dias. Obrigado pela sua audiência. Participe também do chat ao vivo e, muito importante, não esqueça de ver se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações. E mais, também é importante que você visite o canal, pois o sininho só funciona 3 vezes, 3 notificações em um período aproximado de 24 horas. Então, nem sempre você será notificado. Por isso é importante sempre dar aquela espiadinha para não perder nada. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro segue sua estadia em São Francisco do Sul, litoral norte de Santa Catarina, com muitos momentos em contato com apoiadores e até com a imprensa, ali na saída do Forte Marechal Luz, nas praias, enfim, nos passeios, entre outros locais. O presidente afirmou, inclusive, que o povo está contente com o novo decreto de armas, um dos assuntos mais comentados do momento. Também o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, acompanhando o presidente Jair Bolsonaro, ele também comentou e fez críticas a antigos governos de esquerda. Vocês estão com saudades do BNDES mandando dinheiro para Cuba? Criança na escola é para aprender sexo? Questionou Eduardo, ouvindo o não dos presentes. E Eduardo questionou se o Lula vier aqui vai ter esse carinho todo, animado com tanto apoio de brasileiros marcando presença por lá. Durante a segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro passeou no mar, passando por praias próximas, interagiu com populares nos passeios e muitos momentos de intensa alegria neste período de carnaval. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro faz novo decreto sobre armas, que era um compromisso de sua campanha em 2018, trazendo facilitadores, nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden pediu que o Congresso reformule as leis que regulamentam a posse de armas de fogo por lá. Hoje peço ao Congresso que promulgue reformas na lei de armas de senso comum, pediu Biden. Especificamente, ele pediu ao Legislativo que aprovasse leis que exigissem a verificação dos antecedentes dos compradores de armas e proibissem fuzis de assalto e pentes de alta capacidade. Biden também pediu o fim da imunidade de que gozam os fabricantes de armas que vendem essas armas de guerra nas ruas dos Estados Unidos. Antes de Biden, vários presidentes democratas tentaram restringir o direito de portar armas, um direito protegido, inclusive, pela segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos. Quando deixou o poder, por exemplo, o ex-presidente Barack Obama reconheceu que sua maior frustração na Casa Branca foi o fracasso de seus esforços para expandir o controle de armas no país. A situação nos Estados Unidos é bem diferente do que ocorre no Brasil. Enquanto aqui bandidos transitam livremente em alguns lugares, e inclusive poucos se lixam, não estão nem aí para qualquer lei, para qualquer polícia, enquanto o cidadão de bem tinha e ainda tem muitas dificuldades por conta da lei. Nos Estados Unidos, a compra e venda de armas sempre foi totalmente livre, até demais, não é? Defendem alguns. E a justificativa de Biden para a restrição seriam aqueles eventos em escolas, igrejas, né? Outros lugares por lá. Aqui a realidade é diferente, tendo em vista que em eventos daquela natureza, isso é raro, mas acontecendo a mesma coisa e muito pior todos os dias em todos os cantos, provocados por criminosos que deitam e rolam, enquanto o cidadão de bem, que deseja ter algo para enfrentá-los, para enfrentar as dificuldades, os desafios do crime no Brasil, ele é impedido ou tem sérias restrições para se defender. E uma pesquisa analisou a opinião dos brasileiros sobre a soltura de presos por conta da pandemia.
Não é o Banco da Praça é Nossa, mas poderia ser, porque cada coisa que acontece nesse país que só o povão de olho mesmo para acalmar os ânimos, né? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, encomendada pelo site Diário do Poder, mostra que 85,7% dos brasileiros são absolutamente contrários à libertação de presos ou afrouxamento de detenção a pretexto da pandemia de coronavírus. Entre os que apoiam a libertação de bandidos por conta da pandemia, esses representam apenas 8,6% do total. Não opinaram 5,6% dos entrevistados. A soltura de milhares de presos ocorreu sob a justificativa de temor de contaminação de coronavírus. A recomendação foi do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o site Diário do Poder, mais de 5 mil presos foram soltos somente em São Paulo no ano de 2020. As estimativas do total no país chegam a 15 mil casos. A libertação em massa de presos beneficiou até bandidos de alta periculosidade, incluindo chefes do crime organizado nas prisões. Em São Paulo, chefe do PCC fugiu após ser solto alegando asma. Só depois descobriram que ele nunca havia pedido remédios para a doença. E não foi só a pandemia que beneficiou a soltura de criminosos em 2020. No Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária está fazendo um pente fino nos alvarás de soltura cumpridos desde setembro de 2020. Pelo menos 43 casos estão sendo investigados. Isso porque o traficante João Felipe Barbieri deixou a penitenciária de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, com um documento falso. Detalhe, ele não foi o único. Em novembro do ano passado, Gilmara Monique Amorim saiu pela porta da frente de uma cadeia em Niterói, também no Rio de Janeiro, usando a mesma estratégia. Ela é condenada a mais de 18 anos de prisão por sequestro e assalto a banco. A investigação dos alvarás começou depois de um desembargador desconfiar da forma que foram liberados João Felipe Barbieri, dia 18 de novembro, e outro detento, João Vitor Rosa. Muita gente questionando alguns índices de criminalidade que subiram durante o ano de 2020, mas muita gente também não levou em consideração isso, né? A preocupação com os bandidos presos, sem levar em consideração a segurança da população. Bem, gente, nesta questão, a propósito ainda sobre a soltura de criminosos, a Justiça do Brasil, dizem que a trilha aberta por Lula nas mensagens da Lava Jato será utilizada agora por outros investigados no esquema de corrupção da Petrobras e em outras frentes derivadas aí do escândalo. Até delatores que já regularizaram suas situações agora acompanham com atenção o desdobramento do julgamento no STF, tudo que vai acontecer a partir daqui, contra Sérgio Moro, inclusive, para avaliar se ainda terão caminhos para anular multas e condenações. Quer dizer, praticaram crimes, foram investigados, condenados pelo trabalho da Justiça, Ministério Público, Polícia Federal, enfim, policiais, delegados, investigadores. E aí, criminosos resolvem, sabe-se lá por que motivo, não é? Praticaram um crime para tentar incriminar a justiça. E o crime foi feito. Os dados roubados. E os objetos do roubo, os dados, as mensagens, liberados pela própria justiça. Para quê? Para que servissem aos criminosos iniciais, primários. E agora, a própria justiça poderá ser condenada porque investigou, julgou, condenou e seguiu o que a ampla maioria da população desejava, ansiava, queria. Justiça. Julgou e condenou os bandidos. E agora, a própria justiça será condenada, provavelmente, e os bandidos corruptos, investigados, julgados, soltos, leves, livres por aí, e vítimas. Certamente terão daqui a pouco
recursos públicos ou tem que devolver o que eles perderam injustamente e tal, dinheiro público para devolver aos que foram condenados. Alguém já viu isso em algum lugar? Qual a sensação que você tem no seu peito ao ouvir isso? E vocês sabem que para não ser punido com censura, talvez até lá um processo, ninguém pode falar nada. Eu não vou falar nada. Nem cogitar de quem é a culpa. Porque a verdade está sob censura. Até quando, Brasil? Até quando a indignação? Ah, mas você não vê que a Lava Jato foi para perseguir alguns? Ah, tá. Tudo bem, eu também concordo. Faltou justiça para alguns que deveriam também ter o rigor da lei. Faltou, é verdade. Mas, para citar apenas mais uma tragédia do regime da corrupção que estava instalado neste país. O Ministério da Educação suspeita que a fraude no Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, pode ser muito maior do que as primeiras estimativas. Reportagem publicada agora por Veja revela que um grupo de auditores descobriu que o programa FIES foi alvo de irregularidades que beneficiaram faculdades privadas impedidas de receber recursos do governo federal. O esquema teria desviado, de acordo com estimativas preliminares, R$ 1 bilhão para 20 instituições de ensino. As investigações estão apenas no início. Em nota, o MEC confirmou que, ao detectar os primeiros indícios de irregularidades na concessão de empréstimos a estudantes, em novembro de 2020, imediatamente solicitou o apoio da Polícia Federal e da Controladoria da União. Também de pronto, o ministro Milton Ribeiro afastou ele, o coordenador do programa que ocupava o cargo desde 2012, nomeado no governo Dilma Rousseff. O servidor nega as irregularidades. Os auditores do MEC e da CGU descobriram que um grupo de faculdades privadas estava fraudando o sistema há vários anos. Eles tinham dívidas com as faculdades, tinham dívidas com a Receita Federal e com o Tesouro Nacional. Segundo os técnicos, 30% de tudo que era repassado de maneira irregular às entidades de ensino retornava a Brasília em forma de comissões e propina repartidas entre escritórios de lobby, advogados e servidores públicos. Há suspeita até de que as faculdades formaram alunos fantasma. Gente, alunos fantasma. E necessariamente a propina tinha que voltar. Ao longo dos anos, o cara aí estava desde 2012, nomeado por Dilma, a propina tinha que voltar para Brasília, não é? E a Câmara pode votar, logo após o recesso de carnaval, medida provisória que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19. A medida provisória que facilita a compra de vacinas e insumos necessários à vacinação contra a Covid-19 é o destaque, sim, da pauta do plenário da Câmara, na próxima quinta-feira, com sessão marcada para as 10 da manhã. A medida dispensa a licitação e prevê regras mais flexíveis para os contratos. Ainda segundo a medida, a aplicação de vacinas nos brasileiros deverá seguir o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. O texto retoma a autorização para que a Anvisa aplique rito sumário para insumos e vacinas aprovados por autoridades sanitárias dos Estados Unidos, também da União Europeia, do Japão, China e do Reino Unido. Esse dispositivo fazia parte da Lei de Enfrentamento à Pandemia, que perdeu a vigência em 31 de dezembro do ano passado.
mas acabou mantido por decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Os deputados podem analisar ainda o projeto de lei 2442 da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e outros que mantêm a validade de pedidos médicos para a realização de exames de pré-natal enquanto permanecerem as medidas de isolamento para conterem a pandemia. As unidades de saúde públicas e também privadas deverão garantir a segurança para a realização desses exames de forma a preservar as gestantes dos riscos de contaminação. A Câmara também analisa, por exemplo, o projeto que prevê parcelamento de débitos tributários e não tributários em qualquer estágio de cobrança, inclusive para empresas optantes pelo Simples Nacional em até 120 parcelas não inferiores a R$ 300. Multas e juros terão descontos de 70% e os encargos legais de 100%. De acordo com o substitutivo preliminar da relatora, a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, os benefícios atenderão as empresas de hotelaria em geral, também os cinemas, casas de eventos, casas noturnas, casas de espetáculos e as empresas que realizem ou comercializem congressos, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral. E também eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais. 6 tetranetos de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, tiveram um pedido de pensão especial honorífica negado pela segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1. Em decisão unânime, o requerimento no valor de R$200 foi julgado como improcedente. Esse julgamento aconteceu no dia 2 de dezembro, a notícia se popularizou só agora. Até aí, tudo bem, a justiça negou, seus familiares de Tiradentes viram Tiradentes, que foi executado em 21 de abril de 1792. Os familiares de agora, não é? Achavam que neste país de tantas leis tinha uma que lhes garantia tal direito. Quem sou eu para julgá-los? O advogado Bruno Torres dos Santos, representante dos tetranetos de Tiradentes, justificou que a família era bastante carente. Mas como brasileiro, acho que o TRF1 tomou a decisão correta. Se há familiares carentes, há outros meios, não é? Assistência social, de onde mora, enfim, outros meios de ver o que é possível fazer. Agora, pense no susto que levei ao descobrir que eles só entraram na justiça com o pedido depois que a nossa justiça concedeu pensão mensal vitalícia depois que uma mulher concedeu a uma mulher que entrou com o mesmo pedido, mesmo grau de parentesco, também tetraneta de Tiradentes, e ela teve o benefício concedido por meio da lei número 9.255/96. Há uma lei que permite isso. Quer dizer, se eu sou neto de Pedro Álvares Cabral, vou ter que investigar. De repente eu também posso ter algo para receber. Mas aproveitando o gancho, uma reflexão. Você tem ideia do que pode sair de dentro da caixa preta deste Brasil se pegarmos a folha de tudo que é pago com dinheiro público para tantas e tantas pessoas que apenas vivem recebendo todo mês grandes quantias legalmente? Como se nós, brasileiros, fôssemos um bando de burros de carga, trabalhando para levar uma penca de gente que já nasce com a vida mansa, graças a um país que tem uma caixa de Pandora, que, se aberta, saem filas de filhas de militares, filhas com 70 anos, o pai morreu há tempos, recebendo pensão do pai desde sempre. E os beneficiados, então, com a lei da anistia, que beneficia aqueles que foram perseguidos durante o regime militar, alguns que recebem mais de R$30 mil por mês de indenização. Só com isso, esse negócio da anistia em números atuais, ao longo dos últimos 25 anos, o Brasil já pagou mais de R$20 bilhões aos perseguidos. E aí então colocamos também na mesma caixa políticos aposentados
Então é de chorar, é de entrar em depressão, é de querer vazar desse negócio, que é isso, não dá certo nunca isso. É o escambau afora de tanta vergonha. O que fizeram com este país com anos de tanto mimimi e isso e aquilo? E agora a ministra Damares está tentando mudar isso, no que é possível. Ela negou um pedido de anistia de um membro da cúpula do PT. Ela tem mostrado muita rigidez, a Damares, com pedidos de anistia, desde que foi chamada para assumir o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A ministra Damares Alves negou dessa vez um pedido de anistia formulado por um membro da Executiva Nacional do PT. Bem, gente, daqui a pouco, todos nós brasileiros deveríamos exigir anistia, retorno pelos prejuízos, pela lei da anistia, melhor dizendo, retorno, devolução, pelos prejuízos, compensação, pelos prejuízos a nós causados, pelos escândalos de corrupção, pelo dinheiro que foi embora, pelo passado que não podemos ter porque fomos roubados, um passado bom, melhor, com a garantia de um futuro mais promissor para o país. Veja quanto atraso teremos por causa da corrupção. Mais de uma década de um país indo aos trancos e barrancos, milhões de desempregados, crises e crises pela corrupção, e agora os corruptos querem culpar a Lava Jato, enfim. Não dava para inventar uma anistia para que os brasileiros que se sentirem lesados pelo regime da corrupção, que foi implantada, o regime foi implantado no país ao longo dos últimos anos, os brasileiros possam ser reparados? E Guilherme Boulos com problemas em São Paulo. O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, pode ter que devolver R$28 mil da verba de campanha eleitoral de 2020 destinados a uma suposta empresa fantasma. O Ministério Público Eleitoral apura a denúncia do uso de instituições de fachada na disputa municipal da capital paulista no ano passado. O advogado especialista em direito eleitoral, Arthur Rolo, explicou em entrevista à Jovem Pan as primeiras conclusões da Justiça Eleitoral sobre o caso. Segundo ele, o Ministério Público já concluiu que uma das empresas investigadas que teria recebido o valor para ações da campanha não foi localizada. Arthur afirmou que há fortes indícios de que se trata de uma empresa fantasma. Agora, a campanha de Boulos vai ter de justificar por que gastou R$28 mil em uma empresa que o Ministério Público não encontrou. A denúncia sobre possíveis irregularidades em duas empresas contratadas pelo membro do PSOL foi feita pelo jornalista Oswaldo Eustáquio. Ainda durante a disputa eleitoral, o também candidato Celso Russomano chegou a questionar Boulos sobre o assunto. Em novembro, a Justiça chegou a pedir que o WhatsApp bloqueasse um vídeo utilizado pela campanha de Russomano contra Boulos, que abordava o tema. O advogado Arthur Rolo também detalhou quais as possíveis consequências caso a denúncia seja confirmada. De acordo com ele, a falta de informações atualizadas das empresas já demonstram a falta de transparência e esvaziam o discurso de Boulos, que diz ser vítima de fake news e perseguição. Ainda segundo o advogado, até agora o que tem se demonstrado é a falta de transparência e não a perseguição. O caso pode configurar um crime de falsidade para fins eleitorais, pode mostrar irregularidade das contas prestadas e esses R$28 mil terão de ser devolvidos. Politicamente, pelo menos em relação à justiça, o caso não deve causar prejuízos a Boulos, como impedimento para se candidatar, por exemplo. Para o advogado, eventualmente pode ser mais um processo criminal que ele tenha, mais um porque Boulos tem outros, dessa vez na Justiça Eleitoral. O especialista afirmou que tudo vai depender da apuração. Tá aí mais um exemplo, né, de alguém que, ao ser pego com a boca na botija, grita: é fake news, é perseguição. De Brasília, Andréia Luiza Matias.
Petistas até levantaram os olhos com a ideia de o PT ter a empresária Luísa Trajano, da Rede Magazine Luiza, para vice da chapa presidencial de 2022, como uma esperança. A estratégia seria adotada pela legenda como tentativa de reaproximação com o empresariado, não é? A ideia começou a circular, se viu nos últimos dias, mas a alegria durou pouco. A própria empresária Luísa Trajano soltou uma nota para negar a possibilidade. Não fui procurada por nenhum partido político e não entendo essa especulação envolvendo meu nome. Minha atuação se dá por meio da sociedade civil organizada em movimentos como o grupo Mulheres do Brasil e o Unidos pela Vacina, sem pretensão de ocupar cargos eletivos. E ela foi taxativa e concluiu: não sou candidata a presidente nem a vice, disse Luísa. Mas parece que a turma do Lula, não é? Tentou jogar verde para colher vermelho ou maduro, mas parece que não deu certo. Projeto recria o Programa de Manutenção do Emprego e Renda por mais 180 dias. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e também da Renda poderá ser restabelecido por mais 180 dias. É o que propõe o projeto de lei do senador Rogério Carvalho, lá de Sergipe. Pela proposta, as empresas, ao invés de demitirem, podem fazer acordos com os empregados para reduzir salário, jornada ou suspender o contrato de trabalho. O programa já havia sido criado e as permissões foram prorrogadas 2 vezes, mas perderam a validade em 31 de dezembro do ano passado, com o término do estado de calamidade pública. Rogério Carvalho, ele ressaltou que o processo de retomada a essa normalidade é demorado e o isolamento social ainda é necessário para evitar o contágio do coronavírus, o que afeta diretamente as empresas. Outro ponto importante é que as dificuldades decorrentes da pandemia, que infelizmente continua, essa pandemia está aí e o projeto vai na linha justamente de garantir empregos e auxiliar na manutenção da atividade econômica, gerando assim renda para o trabalhador e o devido lucro para o empregador. O senador Rogério Carvalho, ele fez correções importantes como a negociação coletiva de trabalho. De acordo com a proposta, será criado o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, a ser custeado com recursos da União. O benefício será de prestação mensal e devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e o salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. O valor terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego e não impedirá a concessão e nem vai alterar o valor do seguro-desemprego. O recurso poderá ainda ser acumulado com o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal. A dispensa sem justa causa que ocorrer durante esse período de garantia provisória no emprego prevista no programa sujeitará o empregador ao pagamento de indenização, além das parcelas rescisórias do benefício. A medida não se aplica em casos de pedido de demissão ou dispensa por justa causa. De Brasília, Fábio Santos. E o general Heleno, gente, perdeu a paciência depois de uma publicação que afirmava: depois do Abingate, Heleno sai dos holofotes e evita polêmicas. No texto da notícia, a afirmação que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, remodelou a própria postura e nas últimas semanas optou por silêncio. O general também tem estado mais recluso. A guinada pouco tem a ver com interesse na pacificação entre os poderes. O silêncio coincide ainda com a aproximação entre Bolsonaro e o Centrão, diz um trecho da matéria de uma revista. Nas suas redes sociais, o general Heleno mandou ver e respondeu: a revista de fofocas Cruzoé fabrica calúnias a meu respeito. Primeiro, não há Abingate, e sim notícias que falam em relatórios apócrifos. Cadê esses documentos? Quem os assina? Imprensa marrom mente à vontade e fica por isso mesmo. Isso é liberdade de expressão? Questionou. E disse mais:
Falo apenas com alguns jornalistas que respeitam os princípios sagrados desse mister fascinante. Melhor assim, manter distância dos que distorcem, caluniam, inventam, investigam e, em nome de não sei o que, ignoram a verdade, a probidade e, pior de tudo, o bem do país, postou o general Heleno. Assista agora a mais uma reflexão emocionante no canal Reflexões, uma bela lição de vida. Gratidão pela sua atenção, veja aí se o sininho de notificações está ativado e que Deus abençoe a você e a sua família.